Eu. É só Oi. abrir o Tá link. WhatsApp, porque aí Precisa você que pode não fazer tem lá. conta. Principalmente os professores. Consegui. Tá. Eu enviei o link para vocês. Eu sei, professor, eu olhei lá, só que na hora que eu entrei pelo link não entrou no site. O professorzinho meu. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu tirar uma dúvida. Tá desligado o microfone. É até quando tá entregar? Tomé. Tomé. Oi. Vamos lá que já tá gravando a Quando aula, é tá? pra Pode entregar? perguntar. Até quando? Até quando pode entregar? Até sexta-feira. Prazo máximo. Eu não tava conseguindo entrar. Até domingo venceu. Seja bem-vinda, Bia. Gente, até a Bia tá na sala aí. Entrou. Eu tava respondendo o professor, né, Bia? Olha a Bia! Temos dois alunos novatos. Então ela foi lá e Gente, falou. vamos lá. Continuando o nosso assunto. Estamos na página... Agora eu vou ter que ir. Deixa eu olhar aqui. Estamos na página 132. Estávamos falando de ovulação. Já vai começar a tortura de novo, meu Deus. Acabar, Não Milena, gosto já mesmo já. desse assunto. Que página, Tomé? Página 132. Eu fecho meus olhos pra não ver essas coisas. Mas tu tem que ouvir, né? Tu não tem que ver. Tem, né, que tá no livro. Faltava Mas, o Roger Milena, perguntar isso é só conhecimento. Tá Nada bom, demais, não. professor, tá bom. Eu não quero falar, não quero mais ter Tem que nada, não. aprender. Deixa que todo mundo fica calado. Página 132. Faz aquela pergunta de novo, Roger. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Roger, não. Os ovários são dois órgãos alongados cuja função é produzir óvulos e hormônios. Estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, tá? Que a mulher sente a cada mês, depois da menstruação, sempre libera esses hormônios. Após a ovulação, o óvulo é lançado nas tubas uterinas, que são os tubos que medem aproximadamente 12 centímetros, tá? Ao concluir esse trajeto total, se tiver sido fecundado, a célula ovo entra no útero, né? Órgão abdominal muscular oco, e aí ele se envolve em um órgão chamado endométrio, né? Aí caracteriza a gravidez, tá? Essa fixação da parede do útero, ela recebe o nome de nidação. Foi aí que a gente parou na aula passada, tá bom? Se, pelo contrário, a fecundação não ocorrer, digamos que a mulher não esteja no período fértil, teve relação sexual, mas não engravidou, não estava no período fértil. O que acontece? O óvulo percorre o útero e alcançará a vagina, canal muscular formado de tecido flexível liso, medindo entre 8 centímetros e 12 centímetros de comprimento, onde depois será eliminado na menstruação. Então, depois, não houve fecundação, a mulher não estava no período fértil, aquilo ali tudo vai ser liberado na menstruação. Tudo que estava dentro da mulher, tá? A entrada do canal da vagina é protegida por uma membrana parcialmente perfurada, que é chamada de ímen, né? Que pode se romper na primeira relação sexual. É tanto que existe aquela história, né, de quando a moça ainda é virgem, quando ela tem a primeira relação sexual, ela sangra, tá? Que é para exatamente romper esse ímen. Tudo bem? Roger, eu já baixei, tá? Já baixei o vídeo já, só não postei ainda, mas vai dar certo. Continuando. Vamos falar especificamente agora do sistema genital feminino, né? Página 133. Então, observe aí o sistema genital feminino, ó. Nós temos, dentro do sistema genital feminino,
A comissura anterior, que é a parte externa da vagina, tá? O prepúcio do clítoris, que fica já interno na vagina, tá? Aí nós temos os grandes lábios, que é essa parte aqui, os grandes lábios é a parte que fica externa, que você consegue visualizar. Qualquer pessoa consegue visualizar, certo? A uretra, né? Aí você tem aqui o clítoris, que já fica na região interna da vagina, tá? É onde existe as sensações das mulheres, né? Em linha geral. Nós temos os pequenos lábios, que são essas finas camadas aqui, ó. Tá? Eu tô na figura, tá, gente? Nós temos o ímen, que é quando há o rompimento, né? Quando há a primeira relação sexual, que é quando a menina perde a virgindade. Ela, em alguns casos, sangram, outros não, mas a maioria sim, tá? O ósseo da vagina, que é a parte de baixo, pode ter uma inflamação, às vezes, depois de uma relação, depende muito, tá? E a comissura posterior, que é a camada final. Do início da vagina é a comissura anterior e no final é a comissura posterior. Ok? Aí nós temos o útero, né? O útero onde vai receber o óvulo, essas coisas, né? Ó, então vamos lá, eu tenho o útero, eu tenho a musculatura de sustentação do ovário. Professor, porque quando eu mando mensagem no PV, o senhor não responde? Porque eu não vi. Onde é que tá essas mensagens? No PV, tu diz no meu WhatsApp? Roger? Cara, eu não vi, então. Tu mandou agora? Responde minha pergunta, professor. Qual é a pergunta, Yasmin? Qual é a pergunta? É a dos grandes lábios, tá dizendo? Sim, professor. Tá falando dos grandes lábios, Yasmin? Os grandes lábios, ele fica externo. Não é interno, não, é externo. A gente chama assim, ó, a gente chama de estrutura macia e preenchida como se fosse uma gordura, que fica na entrada da vagina. Certo? A gente tem os lábios, os grandes lábios e os pequenos lábios. Os pequenos já mais. Ele também é externo, mas já fica na parte de dentro. Não, não é um orifício, não. Aquele orifício que tu tá vendo aí na imagem é o clítoris. É a região onde a mulher sente prazer. Certo? Mas, professor, Oi. é porque se o senhor olhar a seta e olhar o nome do lábio, o senhor vai ver que ele está apontando para um orifício. Ah, entendi. Entendi. Bom, a pergunta da Isabelle. Nossa, o útero é tão pequeno, como é que cabe um bebê? Ele dilata. Vai ter uma dilatação, tá? Existe uma dilatação. Por exemplo, não tem o parto que é normal e cesariana, né? Existe uma dilatação também da vagina, tem todo um processo. Continuando. Então, dentro da estrutura do útero, nós temos o útero, temos a musculatura de sustentação do ovário, que sustenta o ovário, né? As tubas uterinas, é onde vai ser transportado, tá? O ovário, o colo do útero, que fica na parte como se fosse lá embaixo já, né? O lábio maior e o lábio menor, que a gente já viu o que é, né? Os pequenos lábios, tal, ok?
Acostumados a nos referir à vagina como o genital feminino, ignoramos o fato de que somente a parte interna do órgão é a vagina, sendo a parte externa denominada vulva. E essa, por sua vez, é formada por 5 regiões. Então, nós temos a vagina, que é a parte que a gente chama da parte interna, tá? Da mulher. E nós temos a vulva, que já é a parte externa. Ok? Como é que são chamados esses orifícios? Grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, orifício uretral e orifício vaginal. Tá bom? E aí, agora, nós temos uma... Na verdade, eu vou deixar essa atividade para a gente fazer depois, passar para casa. A gente vai falar sobre ovulação, fecundação, página 135. Tá bom? Então, vamos lá. Ovulação. A capacidade de reprodução da mulher está relacionada à sua capacidade de ovulação. Então, todo mês, um dos ovários realiza a ovulação. Então, um dos ovários vai realizar a ovulação, tá? A ovulação é o nome que se dá ao momento em que o ovário libera o óvulo para que ele chegue até as tubas uterinas. Certo? Então, ele está pronto para ser fecundado. Essa liberação acontece durante um período chamado período fértil, a gente já falou disso, né? O período fértil ele não é qualquer dia, há um tempo tabelado que acontece isso. Não necessariamente todas as mulheres obedecem rigorosamente esses dias, mas existe um cálculo matemático que faz a probabilidade de saber qual dia que a mulher está no período fértil, tá? Então, essa liberação acontece durante o chamado período fértil, que ocorre geralmente no meio do ciclo menstrual. Então, no centro do ciclo menstrual, no meio. Ou seja, no 14º dia. Então, no 14º dia, possivelmente, a mulher estará no período fértil. Ou seja, a possibilidade de ela engravidar nesse dia é grande. Tá? Então, quando ela tem relação sexual nesse dia, a possibilidade grande dela engravidar. Professor, e se ela não estiver no período fértil? Se ela tiver relação, ela engravida? Se ela não estiver no período fértil, não. O que vai acontecer? Os espermatozoides vão continuar lá, né, dentro da vagina, como a gente já leu, e depois ela vai ser expulsa quando tiver a menstruação. Tá bom? Período em que há grande produção de estrogênio e progesterona, hormônio que estimula a manutenção do endométrio. Então, ó, nesse dia, existem sensações térmicas na mulher, né? Até de temperatura. A mulher sente o corpo mais quente. Outras sentem sensações diferentes, gostam de comer alguma coisa diferente. Outras passam a ter desejo sexual. Então, são várias sensações. Eu não digo... eu estou dizendo aqui, tá, gente? Em relação às mulheres que têm vida sexual ativa. Não é o caso de vocês. Estou dizendo da mulher que tem a vida ativa. Ela tem essas sensações, tá? E quando é que provavelmente acaba esse período fértil? Bom, existe possibilidade que fica até 3 dias, de 3 a 5 dias. Tá? Ok? Então tá. Na ovulação, o que ocorre é a ruptura de um folículo que libera o óvulo através de um jato de líquido folicular, conduzindo-o para a extremidade da tuba. O óvulo é transportado da tuba até o útero durante 3 a 4 dias. Então, durante 3 a 4 dias, esse óvulo vai sendo transportado. E permanece vivo por apenas 24 horas após a ovulação. Certo?
Ok, pessoal, alguma pergunta sobre ovulação? Sim ou não? Professor, a Stephanie disse que não tá conseguindo entrar. Tá. Alguma pergunta? Vamos Eu não lá. tenho nenhuma. Larissa. A menstruação da mulher atrasa porque quando ela está grávida? Não necessariamente. Pode ser vários fatores, tá, Larissa? Se houver uma menstruação atrasada, pode ser questão hormonal, pode ser questão psicológica. Agora, é claro, se Mudança ela de tiver clima tido também. relação sexual no período fértil e a menstruação atrasou ou a menstruação não veio, aí a possibilidade grande dela estar grávida, tá? Mas por que que a menstruação dela atrasa quando ela tá grávida? Que geralmente acontece. Na verdade, a menstruação não vem quando ela está grávida. Então, por quê? Por quê? Porque não já foi fecundado o óvulo? Como é que ela vai botar alguma coisa para fora que ela está Mulher, produzindo? se ela É verdade. menstruar e estiver grávida, é porque ela perdeu um neném, entendeu? Ela não pode, porque senão é como se ela perdesse, entendeu? Se ela, Não é isso, se ela professor? menstruar, é porque assim, ó, o que é a menstruação? A gente vai já ler o que é a menstruação aqui, ó. Mas a menstruação é você colocar tudo que o seu organismo não produziu de bom para fora. Isso no caso das mulheres, né? Mas a gente vai ver isso aí na página 137. Tá bom? Mais alguma pergunta Mas, sobre ovulação? Oi. professor, se a mulher estiver grávida e ela sangrar, não é porque ela perdeu a criança? Ou então, porque já deu os 9 meses e ela vai ter a criança? Você Eu está não me entendi. escutando? Então, Espera, é eu vou muito... repetir. Vou repetir mais alto e de forma mais clara. Vai. Se ela estiver grávida, tipo assim, 5 meses, e Certo. sangrar, não é porque provavelmente ou ela perdeu a criança, ou as placentas se soltaram, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, Isso. não é Isso. para isso acontecer no período que ela estiver grávida, não é? É. Então, é isso que eu estava tentando explicar a Ah, Larissa. entendi. Agora eu Eu entendi. espero que ela tenha entendido também. Então nesse caso, viu, Larissa, que tu perguntou, não tem como a mulher engravidar porque ela tá gerando uma vida. Não tem ela como ela menstruar quando ela tá grávida, porque ela tá gerando uma vida, um processo unitário dentro dela, tá? Então não tem como. Se ela sangrar, alguma coisa de errado tá acontecendo com o bebê. Entendeu? Professor, o que é Oi, isso na parte de baixo do dente do senhor? parelho. Ah, sim. Ai, o professor Nossa, tá de aparelho. É Desde porque quando? meu dente tava abrindo, tá vendo? Ó? legal. Tava abrindo, aí eu ter que juntar de novo. Aí tá me incomodando, que eu não tô acostumado mais, né? Já tem 5 anos que eu não uso aparelho. Relaxa, vai ser só uma dor por uns dias aí, depois passa. Diz, Isabelle. Ah, tá bom. Fecundação. A fecundação só acontece quando o óvulo e o espermatozoide se unem nas tubas uterinas. Gente, então, só pode existir a fecundação se tiver o espermatozoide e o óvulo, tá? Não existe outra maneira, a não ser que seja infiltração. Você pegue o espermatozoide e coloque dentro da vagina, mas tem que ter o contato entre o espermatozoide e o óvulo, tá bom? Para que esse processo tenha, para que este processo tenha sucesso, a ejaculação do esperma libera na vagina milhões de espermatozoides que correm para o interior do útero procurando alcançar o óvulo que se encontra em deslocamento nas tubas uterinas, tá? Então o óvulo tá lá, ó, se deslocando e o espermatozoide está indo encontrar. Quando chega o espermatozoide, milhão de espermatozoides, só um vai conseguir atravessar, tá? Mas, professor, Oi.
Por que esse caminho é tão difícil? Hã? Por que esse caminho é tão difícil? Por que é tão difícil ultrapassar a barreira, digamos assim? Não entendi. O senhor pode ler o chat? É melhor escrever no chat. Tá, deixa eu ver no chat. Yasmin, então devo pedir. Espera. Aqui vocês estão falando da manutenção, não é não? O que é isso? Então devo pedir agora? Não entendi. A Karina vai escrever. Ah, entendi. Então vai, escreva. É porque quando eu estou explicando, não tem como acompanhar o chat ao mesmo tempo, mas aí eu sempre dou uma olhadinha aqui. Porque é difícil o espermatozoide passar essa barreira, digamos assim. Porque assim, ó, qual é o objetivo do óvulo e do espermatozoide? A fecundação. Então, se um conseguiu, pronto, a for necessário. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, gente, ó, hoje nós estamos aqui vivos, nós somos guerreiros, a gente venceu quase 10 milhões de espermatozoides, né? Estamos aqui vivos, contando a história Mas eu estou agora. dizendo assim, professor. Por que que é tão difícil um deles chegar lá? Porque vão milhões, né? Geralmente só um chega. Como o É senhor porque acabou de dizer. é uma competição, Yasmin. Entendeu? Eles se matam no caminho? Não, ele não se mata. Ah, Eles sim, vão, sim. eles vão numa luta. Já viu o cachorro quando Luta fica contra quem? farejando? Aham. Pronto, é como se fosse o cachorro farejando. Eles vão na luta de encontrar o óvulo. Se o óvulo estiver Ah, lá, eles vão tentar fecundar. Se o óvulo não tiver, aí eles morrem. A gente viu que 78 horas depois eles morrem. é 24 horas, eu acho. Mas enfim. Entendeu? É porque é tipo um labirinto, né? Né, professor? Professor, tem chance de nenhum? Tem, se a mulher não tiver no período fértil. Viu, Guilherme? Ok. Para frente, então. Então, para que esse processo tenha sucesso, a ejaculação do esperma libera na vagina milhões de espermatozoides, que correm para o interior do útero, procurando alcançar o óvulo, que se encontra em deslocamento nas tubas uterinas. Nesse percurso, geralmente, apenas um espermatozoide consegue chegar até o óvulo e penetrá-lo, provocando a fecundação. Esse fenômeno vital geralmente ocorre, como já dissemos, na metade do ciclo menstrual, durante o período fértil da mulher. Então, a mulher ela tem que ter cuidado, se ela não quiser engravidar, no meio do seu ciclo menstrual. É quando ela está no período fértil. Então, se ela não quiser engravidar, não tenha relação sexual no meio do ciclo. Tá? Isso, só repetindo mais uma vez, esse ciclo, e isso são para mulheres que têm relação sexual ativa, tá? Então vocês Professor, estão aprendendo hoje que não pode ter relação sexual no meio do ciclo, porque provavelmente você pode engravidar. professor, Oi. período fértil é antes ou depois da menstruação? Depois da menstruação. Mas depois não é que sai, não? Ó, você menstruou, não foi? Ah, Conte 14 dias. Esse é o período, é um cálculo matemático que funciona não para todas, tá? Mas teoricamente seria assim. Menstruou, último dia de menstruação, conta 14 dias. 14 dias é o período que você vai estar fértil. Entre 3 a 5 dias. acho que eu tô entendendo. Entendeu, né? Uhum. Mas Pois é. se você tiver algum tipo de relação nesses dias que você. Quando você tá naqueles dias, é capaz de engravidar? Existem relatos que sim. Que já teve mulher que engravidou. Porque assim, já teve relatos de mulheres que engravidaram na menstruação. Tiveram relação sexual na menstruação e engravidaram. Não é uma coisa normal, mas já aconteceu.
Existe, Guilherme. Existem mulheres que têm problemas hormonais e aí às vezes não libera o óvulo. Mas teoricamente, se ela não liberar, ela está com algum problema, tá? Ela precisa procurar ajuda médica. Ok? Beleza, vamos para frente. Deixa eu ver. Tá. Se o óvulo não for fecundado, ocorrerá uma redução dos hormônios estrogênio e progesterona dentro da mulher, né? Que levará as artérias do endométrio a se contraírem, diminuindo o fluxo sanguíneo para esse tecido. Essa redução provocará a morte das suas células, gerando sua descamação, também conhecida como menstruação. Foi como eu falei para vocês. Então, os espermatozoides que estão dentro da mulher que não foi fecundado, porque ela não estava no período fértil, saem na menstruação. Tá bom? Deu para entender, né? Ok? Vamos lá, então vamos falar agora de menstruação. Vamos lá, menstruação. O corpo se prepara ao longo da vida para amadurecer e ser capaz de reproduzir. Quando isso acontece, o corpo da mulher torna-se capaz de, todo mês, olha aí, Yasmin, ó, liberar um óvulo para ser fecundado. E Guilherme, o Guilherme que perguntou. Guilherme, o natural é a mulher liberar um óvulo por mês, tá? Se ela não liberar, ela está com algum problema hormonal que precisa ser tratado por um médico. Quando isso obviamente, não é sempre que isso ocorrerá, seja porque não houve uma relação sexual no período, seja pelo uso dos métodos contraceptivos. Então, ó, por exemplo, a menina que ela é virgem, nunca teve relação sexual, todo mês ela está liberando óvulo? Sim, todo mês ela está liberando. Tem a possibilidade dela engravidar? Não. Se ela não tem relação sexual, ela não tem. Agora, digamos que, vamos falar agora de uma menina que tem relação sexual ativa. Ela ocorre o risco de engravidar? Sim. Mas se ela usar métodos contraceptivos, a possibilidade diminui. Como, por exemplo, camisinha, as pílulas anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, caso tenha uma relação de sexo sem camisinha, tá? Não é aconselhável porque a pílula do dia seguinte ela tem muito hormônio. Então a mulher às vezes sente muitas dores, náuseas, algumas complicações que não é muito agradável, tá? Assim, o óvulo que foi liberado, não sendo fecundado, será expelido. Ou seja, Professor, oi. como que a mulher vai saber se ela liberou um óvulo? Como que ela vai saber? É. Não, teoricamente o que a gente leu e o que a gente aprendeu aqui, Guilherme, é que a mulher ela libera um óvulo todo mês. Depois da menstruação, 14 dias depois. Entendeu? Então, Uhum. toda Mas, tipo, mulher. não tem nenhum método assim, só esse, né? Da Não, mulher descobrir que não, liberou um não, não. óvulo. Existe mulher que sente, sabe? Tem mulher que ela. É assim, ó. Tem mulher que sabe o dia que ela tá no período fértil. Agora, como, eu não sei, né? Porque eu não sou uma mulher para poder dizer. Mas, assim, dos relatos que a gente escuta na ciência, são sensações que ela sente, né? O peito, às vezes, fica mais inchado. Da mesma forma que quando vai menstruar também, né? Então, a mulher, ela sabe. Ela conhece o seu corpo. Então, tem mulher que sabe no dia que está no período fértil. Ela libera, às vezes, um líquidozinho pela vagina. Toda mulher é diferente.
Não tem como a gente falar, teoricamente, como seria o dia festa de uma mulher, entendeu? Porque depende da mulher. Professor, Oi. olha aí a pergunta para a Isabela. Tá. Eu acabei de comentar. Professor, como a mulher sabe... Ah, beleza, também quero saber. A minha irmã disse isso para mim. Mas como sabe? Responde, professor, a minha pergunta. Isabela, eu respondi, né? Professor, não é essa daí não, é a outra que eu acabei de Professor, se botar. a mulher estiver grávida e ela tiver coronavírus, opa, pode ter o risco de pegar no bebê? Ou ela não, ou ela pode perder o bebê? Boa pergunta. Coronavírus. Eu acredito assim, ó. Eu acredito que não há ainda um estudo específico sobre uma pessoa adquirir o coronavírus e transmitir a doença para a criança, tá? Porque assim, ó, a criança ela tem as sensações genéticas, né? As características genéticas, ela puxa tudo do pai e da mãe. Só que assim, ainda não existe um estudo específico sobre o coronavírus. É tanto que não tem nem a vacina ainda. Então a gente não pode dizer claramente que o coronavírus vai afetar o bebê, tá? Porque não tem um estudo específico sobre isso. Tá bom? Letícia, professor, o que faz a criança nascer com síndrome de Down? Síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21, viu, Letícia? Há uma alteração no cromossomo 21, da qual faz com que... É tipo assim, ó, você organiza... Já viu quando tu vai organizar tuas roupas, né? Às vezes, algumas pessoas são assim. Organiza de gola polo, de cor azul, cor preta, tal, tal. Então, nossos cromossomos, eles são organizados da mesma forma. São organizados de formas cronológicas e detalhadas. Então, há um erro na conotação do cromossomo 21, que quando ele não é bem copiado geneticamente, aí ele faz uma alteração genética na pessoa. Então, a pessoa fica com síndrome de Down. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos continuar então, né? Olha aqui o Ângelo botou. Oi. Só um minuto. Qual foi a pergunta do Ângelo aí, hein? Por que que os animais têm síndrome de Down? Por que os animais têm síndrome de Down? É. Na verdade, assim, eu não sei de onde que ele tirou isso, não. Porque, assim, os animais, eles não podem sofrer a trissomia 21. Por que ele não pode sofrer? Porque os cães, eles só têm 78 cromossomos, alinhados em pares de 39. Aí eu não sei. Aí, teoricamente, eu acho que. Eu acho não, eu tenho quase certeza, viu, Ângelo? Que animais não têm síndrome de Down, não. Onde é que tu viu isso? Peraí que eu vou pesquisar no Google aqui pra ver se é verdade. O Parece que Ângelo disse que o gato dele parece que tem síndrome de Down. Alguém pesquisa no Google, por favor, aí, que eu tô sem. A minha internet aqui ela tá toda compartilhada com a aula, não dá para ver. Mas eu acredito que é isso que eu falei. Os animais, ele não tem a trissonomia 21, tá? Os cromossomos deles são alinhados ao 39 e eu nunca ouvi um relato de síndrome de Down de cães, não. Não tem. O veterinário Não que tem, professor. disse. Olha só, Não tem. professor. Disseram assim, ó. Os animais podem sofrer alterações genéticas, mas não é possível existir animais com síndrome de Down, pois é uma doença exclusivamente humana. Então eu tô certo, né? É. Pronto. Então, Ângelo, teu veterinário aí não. Eu fui procurar, né? Aí eu encontrei isso daí que eu botei no chat. Cadê, Guilherme?
Ah, o caso do tigre deu muito o que falar, mas a verdade é que nunca teve a ver com síndrome de Down. Os únicos bichos que podem apresentar uma doença similar, nossa, são os símios. Essa espécie de macaco de genética. Beleza, então significa dizer que os animais não têm síndrome de Down, não é assim? Né? É isso aí, então vamos para frente. Bom, assim o óvulo foi liberado, não fecundado, será expelido. Dessa forma, grande parte da célula do endométrio se destaca e, juntamente com sangue venoso, é expelida do útero para o exterior através da vagina. Esse processo damos o nome de menstruação, período que dura de 3 a 7 dias, depende da mulher também, tá? Tem mulher que fica só um dia menstruada. Tem mulher que dura 7, 10. O cálculo maior é em 3 a 7, né? Aproximadamente. A menstruação ocorre durante toda a vida fértil da mulher, que vai em média de 12 aos 40 anos. Em média de 12 a 40 anos. Não quer dizer que todas as mulheres vão menstruar só de 12 a 40. É uma média que se calcula. Ok? Tranquilo? Então, gente, quando for na próxima aula, a gente continua essa parte da menstruação da mulher, tá? E aí vocês têm duas coisas que vocês têm que fazer para mim até sexta-feira. Vou fazer a página 134 e 135. Aqui pode ser para a próxima aula, tá? E vocês vão fazer o meu link que eu enviei até sexta-feira. O de É uma física? Atividade de física com duas questões. Eu Quem já fiz, fez, tá? beleza. Quem Eu já não fiz. fez, faça, tá bom? Ei, professor, eu também botei os cálculos, viu? Das Ok, questões. muito obrigado, viu, Guilherme? Gente, tô aqui me despedindo de vocês, tá? Obrigado, mais uma aula. Boa semana, bom resto de semana para vocês. Vou colocar, viu, Stephanie, no Google Classroom, tá? Obrigado. Agora o do link, Stephanie, tá no... A do link está no grupo da sala, tá bom? Gente, eu queria agradecer mais uma vez, tá? A Milena aí, que às vezes fica constrangida com o assunto, mas infelizmente a gente tem que falar, né, gente? Que o intuito é a gente trabalhar um pouco a questão do conhecimento, tá bom? Queria agradecer também a vocês, porque assim, vocês acabaram sendo muito maduros para o tema, né? Que às vezes existe muita brincadeira pertinente. Tá bom? Então, obrigado. Até a Primeira vez que chama a gente próxima. de maduro. Oi? Já. Eu maduro. Ah, tá bom. Não, maduro no Obrigada, sentido de professor. do tema, né? Tá bom. Tchau. Tchau, boa tarde. Bom resto.